Olá pessoal, nós estamos aqui para fazer mais uma palestra para a comunidade espírita Nova Era de Jiquiriçá. Eu saúdo os irmãos que solicitaram para mim essa palestra, e todos aqueles que estarão assistindo aqui através do canal da comunidade espírita Nova Era. E escolhemos um tema que eu acho que me afeta muito, é muito agradável para mim, porque mistura duas coisas importantíssimas para a vida da gente, que é o lado psicológico e o lado espiritual. Junta um pouco a psicologia junguiana, que eu gosto muito de estudar, e o evangelho. O evangelho dentro de uma perspectiva que pode servir tanto como uma terapia psicológica, como também uma redenção espiritual. Então, assim, eu sempre associei estas duas áreas, e não é à toa que a palavra psicologia vem do estudo da alma, o estudo da psique. Estudar a alma é estudar justamente tudo aquilo que nos ajuda num crescimento espiritual também. A razão de ser de nós estarmos aqui na Terra, encarnados, afinal de contas, dentro do Espiritismo, quando a gente fala de alma, a gente está falando de espírito encarnado. Então é importante a gente entender que quando nós estamos trabalhando aspectos psicológicos para um engrandecimento ou uma individuação, que é o termo que Jung costuma dar para a questão de você estar trabalhando o seu self, você buscar cada vez ser você mesmo. O que é o self senão a alma? O que é o self senão o seu eu verdadeiro, o seu eu mais profundo, que está acima dessa existência como ser encarnado? Então, se você tem alguns transtornos psicológicos que lhe dificultam na convivência na Terra, e a Terra é um dos caminhos que a gente precisa vivenciar para crescer espiritualmente, naquela existência, em outras tantas existências. Eu gosto sempre de dizer que vida nós temos uma, mas temos muitas existências. Então, dentro desse processo todo, nós, a cada encarnação, precisamos passar por determinados momentos, períodos de aprendizado, que nem sempre são aprendizados só de coisas boas, também tem coisas ruins que ajudam a gente a aprender, tanto coisas ruins que acontecem a gente, quanto coisas ruins que a gente faz. Então é nesse sentido que o Evangelho tem uma função espiritual, também junto com a função psicológica dele, e essa função psicológica, quando se trata de um ensinamento tão essencial quanto os que existem, ensinamentos, tão essenciais quanto os que existem no Evangelho, a gente entende que eles são ao mesmo tempo psicológicos e espirituais. É evidente que ninguém consegue crescer espiritualmente se tiver com transtornos psicológicos, com problemas, com dificuldades que deixam você em uma baixa autoestima, em uma dificuldade de realizar coisas, de conviver com as pessoas, de conviver pacificamente num mundo que precisa, de alguma forma, de pessoas que queiram tender para o plano divino se executar da melhor forma possível. E se você quer ser uma pessoa que quer fazer parte desse trabalho de realização do plano divino, você precisa estar bem psicologicamente. Não é à toa que os próprios psicólogos também, quando tem que tratar uma pessoa, fazer uma psicoterapia com alguém, ele também precisa fazer terapia, e isso é de fundamental importância, porque ele precisa se equilibrar, buscar o equilíbrio, entender as sombras que ele tem, para ele não transferir para a pessoa que ele está trabalhando. Então tem uns conceitos básicos da psicologia junguiana que a gente vai trazer aqui quando a gente tratar do Evangelho, mas não vamos fazer tudo isso, uma introdução tão grande antes, porque senão a gente acaba demorando de iniciar os exemplos do Evangelho que a gente vai trazer. E um detalhe importante, nós vamos trazer todos esses exemplos do Evangelho segundo o Espiritismo, porque aí a gente vai ter um número mais reduzido, mais focado na questão espiritual, e a gente vai trabalhar justamente as questões que foram discutidas no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então vamos começar. Eu começo mostrando aqui essa imagem, dando um exemplo de como a gente tem várias passagens do Evangelho que podem ter uma interpretação bem interessante no nível psicológico, e este é um dos exemplos que me vem sempre à cabeça quando eu tento associar o Evangelho ao psicológico, que é essa passagem do sede prudentes e simples. Jesus diz, na verdade, em Mateus capítulo 10, versículo 16, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu não vou fazer de todas as passagens essa mesma trajetória, mas é só para mostrar para vocês que eu poderia estar até aprofundando, cada um de nós pode até aprofundar cada uma das passagens que a gente vai trazer, que corresponde a cada capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu trouxe esse exemplo aqui para vocês entenderem
que expansões a gente pode fazer, e também para mostrar um exemplo que é bastante efetivo nessa análise de associação do Evangelho com a psicologia junguiana, certo? Outra coisa que o objetivo disso aí é mostrar que existem muitas outras passagens que a gente não vai trazer aqui porque ela não está entre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, mas que também são importantes do ponto de vista psicológico. Por que a gente escolheu os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo? A gente está fazendo uma palestra espírita e também a gente está aproveitando uma seleção que Allan Kardec já fez através de comunicações dos espíritos, de informações que são de grande relevância para entender o Espiritismo a partir do Evangelho. Então, nessa passagem, o que a gente pode dizer? A passagem descreve uma tensão arquetípica da individuação. A gente precisa dessas tensões para que a gente possa ser impulsionado, para que a gente possa crescer. Uma pessoa que vive num lugar todo assim fantástico, num paraíso, sem nada que perturbe, sem nada que faça ela sair do lugar que ela está e nada lhe incomode em relação a ser alguém melhor do que ela vai ficar na boa lá e tudo. Às vezes até uma coisa negativa que acontece a gente faz a gente impulsionar para algo positivo futuramente. Então, viver no mundo real, pleno de lobos e perigos, sem perder a conexão com a luz interior, é a mensagem que está sendo dita aí de alguma forma. Em primeiro lugar, psicologicamente falando, o ego deve aprender a integrar dois polos opostos. A serpente, astúcia, instinto, sombra reconhecida e usada de forma sábia. A pomba, simplicidade, clareza, fidelidade ao self, pureza de intenção. Então a gente vai estar o tempo inteiro aí com duas coisas acontecendo dentro de nós. O seu eu espiritual, que vai estar apontando para um caminho evolutivo, um caminho pacífico, um caminho que tenta não ser uma pessoa ruim, não ser uma pessoa má, agir bem com as outras pessoas, amar o próximo, como a gente vai ver em vários momentos aqui, passagens que vão dar exemplos para isso que eu estou falando. Mas você vai ter também instintos internos materiais presentes no ego que faz você, digamos, puxar para o outro lado, né? Lado material. Então, psicologicamente, isso é um convite à integração dos opostos, princípio fundamental em Jung, unir instinto e espírito, sombra e luz, esperteza e inocência. Esses polos opostos existem desde lá do tempo de Heráclito, que ele chamava isso de enantiodromia, que é essa coisa do equilíbrio dos opostos. Você tende muito para um lado, acaba sendo atraído para o outro, né? Se uma pessoa é muito nervosa e muito raivosa com as pessoas, age de maneira agressiva com as pessoas, vai chegar um momento que ela vai perceber isso e vai tentar se reequilibrar, se ela estiver em um estado de equilíbrio da psique. Porque nós temos um mecanismo que Jung chama de natureza da psique. Ele tem até um livro que fala só sobre isso, e lá ele diz que a gente tem os mecanismos internos que nos ajudam a seguir o caminho da luz, né? Enquanto que se a gente explorar isso mais a fundo, essa natureza da psique, na verdade, é a natureza da alma, né? Porque psique não é alma em grego. Essa natureza da psique nos mostra o caminho para o crescimento espiritual, não só para um equilíbrio psicológico, não só para a individuação. E aí, nesse momento, a individuação acaba sendo só uma parte da iluminação, né? Como se fosse em escala menor, existindo aqui na Terra, no momento que nós estamos encarnados aqui na Terra, um processo grandioso que a alma tem até a sua iluminação. Em termos junguianos, essa passagem indica que a verdadeira maturidade psíquica não é negar a sombra, nem se perder na ingenuidade, mas manter a integridade do self, pomba, enquanto se aprende a lidar conscientemente com os instintos e forças da sombra, serpente. Assim, o discípulo indivíduo não é devorado pelos lobos, forças caóticas do inconsciente e da coletividade, mas também não se transforma em lobo. Ou seja, é ser a pessoa que convive no meio de tudo isso, um pouco o exemplo do lótus, que cresce belíssimamente, cresce exuberante no meio do lodo, né? Então, não é querer considerar que as outras pessoas que estão à sua volta sempre são inferiores, muito pelo contrário, nada disso. É você perceber que o mundo tem todo um processo que é coletivo. Quando a gente junta uma massa, quando a gente junta uma coletividade, a gente acaba tendendo para baixo, porque vai estar sempre as pessoas com aquele dogma da separatividade, com aquela questão de que cada um por si, e aí isso acaba complicando, atrapalhando. E você tentando fazer isso melhorar em termos de redenção espiritual, você acaba tendo que passar com a experiência da simplicidade da pomba na vida,
para que a gente possa produzir, fazer alguma coisa que seja benéfico para a nossa evolução. Então, assim, o evangelho que nós vamos usar é esse evangelho que, na verdade, está aqui com essa capa, que é o da tradução de Guilherme Ribeiro, né? E é uma capa mais recente, né? Mas a que eu tenho é mais antiga. A versão que eu tenho é essa daqui, que na verdade é a edição que eu usava para ler quando eu entrei no Espiritismo em 97, né? Lá na Federação Espírita e tal. E aqui é uma versão de Herculano Pires, que eu gosto muito também da versão dele. E nós, de certa forma, usamos esse livro para poder fazer os estudos, certo? Bom, então, as interpretações psicológicas vão ter um período que é um momento que é de análise junguiana e depois soluções práticas, terapias sugeridas. Então vamos fazer isso capítulo por capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse caso a gente vai comentar menos. Em alguns momentos que a gente achar que é válido comentar mais, falar mais sobre, a gente vai abordar isso, tá? Então vamos lá. Bom, aqui eu trouxe esse exemplo aqui que nós vamos mostrar mais adiante, foi por esse que eu comecei. Na verdade, esse é talvez o ponto-chave, vamos dizer assim, da nossa escolha dessa palestra. Esse é um dos... essa ilustração, inclusive, eu fiz com inteligência artificial, com Gemini. Vocês vão ver aí, ao longo de todas as passagens que a gente vai trazer para vocês, um pouco dessas imagens também geradas por inteligência artificial. Todas as imagens aqui desse vídeo são inéditas, são criadas por IA. Mas não vamos começar por esse, porque ele está lá à frente, é um dos capítulos, e a gente vai mostrar essa mesma imagem com outro texto, porque aqui foi o primeiro texto que eu fiz, mas eu depois resolvi fazer uma formatação para todos, que seria igual, e aí a gente já vai trazer esse com uma formatação diferente. Bom, o primeiro deles, a gente vai falar sobre lei ou ordem e graça ou amor, né? Então, a frase, né, o capítulo que fala sobre isso é: não vim destruir a lei, integração entre lei, ordem e graça, amor. Reconcilia a polaridade pai severo e mãe compassiva rumo ao self. Prática, estudo semanal das leis morais, mais exame de consciência afetivo, reforma íntima. Esse mesmo fato que acontece logo que nós nascemos, não é à toa que vem esse aí como o primeiro ensinamento do Evangelho. Nós temos os pais como exemplo, né? E a forma afetiva que os pais deram pra gente, o carinho, relacionaram com a gente, é isso que a gente muitas vezes reproduz na nossa vida. Então, se a gente ainda tem transtornos relacionados aos pais, nessa questão de saber o que é seguir uma lei, seguir uma norma, um caminho que restringe o que a gente deve fazer, ou que nos dá uma regra de conduta, isso aí, temos os pais como exemplo, e é muito comum a gente atribuir aos pais quando a gente vê uma pessoa cair em determinado área criminosa, alguma coisa desse tipo, quando a gente sabe também que nem sempre a culpa é dos pais, porque às vezes é aquele ser ali encarnado no seu livre-arbítrio que faz escolhas e já tem tendências também. Mas é importante saber também que o papel dos pais é de grande importância, dando dois aspectos de grande importância aí que aparece nessa fala, né, do Evangelho, que quando ele fala de lei, não vim destruir a lei, ele está falando aí da ordem, dessa limitação, que até na astrologia a gente associaria a Saturno. E depois diz assim, que ele veio, na verdade, integrar, ele veio dar cumprimento. E dar cumprimento, fazer com que a pessoa saiba como que isso se processa internamente. É o amor que a pessoa tem, é o caminho que a pessoa tem de evolução, que a graça é o amor que estaria associado à lua e que está associado ao maternal, à mãe, né? Outra passagem é o reino de outro mundo. Meu reino não é deste mundo. Desidentificação do ego com a persona social, visão teleológica, finalística do self. Prática, meditar sobre a impermanência, mais evangelho no lar focado em desapego. Então, essa terapêutica é muito interessante porque mostra como a gente precisa, de certa forma, entender que nós estamos aqui de passagem. Nosso reino não é esse. E se a gente entender isso, a gente vai ter um pouco mais de compreensão sobre por que as pessoas morrem, mesmo as pessoas que a gente gosta muito. Quantas e quantas pessoas se tornam ateias porque alguém da família morre, porque alguém está doente e morre, quando alguém que até não está doente de súbito morre por algum acidente. E a gente tem que entender que a nossa passagem aqui é uma passagem para aprender uma série de coisas, inclusive coisas como essa, de conviver com situações dessas que a gente talvez não tenha essa experiência em estágios lá, né, transcendentes no nosso reino verdadeiro, no lugar onde nós realmente vivemos como um ser, quando voltamos à nossa casa, né, quando desencarnamos na emancipação da alma, né? Bom, nessa outra passagem nós temos há muitas moradas. Essa dá muito pano para manga no Espiritismo, né? Muitas moradas
arquétipo há muitas moradas na casa do meu pai, né, que é a fala. Então, muitas moradas é o arquétipo da jornada, né, múltiplos mundos como estágios de consciência. Prática, diário de sonhos, cartografia da psique, prece pelos que habitam moradas diferentes, encarnados e desencarnados. Nessa questão das muitas moradas, a reencarnação e o esquecimento do passado, que é algo que está presente nesse capítulo, é de grande valia, e a gente pensa assim, esse ensinamento do esquecimento do passado é muito relacionado com o psicológico, porque a gente vivenciar uma outra encarnação, às vezes convivendo com uma pessoa que lhe fez o mal ou que você fez o mal. Você poderia ter raiva e querer vingança de quem lhe fez o mal, ou ter sentimento de culpa sobre aquele que você fez mal. E esse processo de esquecimento ajuda a gente a conviver com aquela pessoa, mesmo tendo assim lá no íntimo uma sensação de não gostar muito daquela pessoa e não sabe porquê, é inconsciente, né? E aquilo ali, mesmo aquilo ali faz você, não impede de você interagir com a pessoa, eliminar determinados males que você tem até de sentimento de raiva ou de vingança com alguém, e isso ser processado, se precisa em mais de uma encarnação, ou em algum momento até saber sobre isso, já quando isso já não vai atrapalhar o processo da pessoa, né? Então, até os espíritos elevados, quando falam alguma coisa desse tipo de outra encarnação, é porque a pessoa já processou, já está no momento de trabalhar outras coisas. Mas o que é interessante saber é que a gente só vai saber esse saldo de que alguém fez mal a gente perdoou, ou a gente fez mal a alguém e foi perdoado, quando a gente desencarna e volta para a nossa vida verdadeira. Lembra que eu falei nesse instante nas moradas? Então, nessa nossa morada verdadeira, a gente tem esse saldo e descobre que aquilo que a gente tinha de karma, né, que ajuda a gente a aprender na vida e tal, e a processar tudo isso e pagar um débito, porque vocês vão ver daqui a pouco que às vezes a gente fica atormentado também quando tem um débito com alguém, tanto de vingança quanto de um débito de culpa. Então, isso acontece até no encarnado. Então, um mecanismo que, como eu disse, a psique é alma. Então, se a gente está estudando uma análise da psique, uma psicoterapia, de alguma forma a gente está analisando tanto a vida de encarnado, que é a alma, como a vida de desencarnado, que é o espírito. Encarnado, nós temos também esses esquecimentos do passado, que são as coisas que são colocadas no inconsciente. Essas coisas que são colocadas no inconsciente, às vezes são um peso tão grande de alguma coisa que a gente fez e nem percebeu o que fez de ruim com a pessoa. E se ela conseguir trabalhar a ponto de começar a aprender, descobrir que aquilo é uma coisa errada e começar a trabalhar em si, ela vai se sentir mal em um tempo, né? É o período da nigredo, que a gente chama dentro da alquimia, que é a pessoa confrontando com a sombra, descobrindo que aquilo não foi muito bom aquilo que você fez, aí você se coloca numa posição assim de culpa e depois vai aos pouquinhos trabalhando isso, melhorando. Às vezes você pode até nem saber que que começou lá de uma encarnação anterior, só vai saber isso depois de desencarnar. Mas na vida, na existência terrestre mesmo, a gente pode ter uma descoberta de algo que precisaria melhorar em si, e esse esquecimento ajuda a gente a trabalhar melhor. Esse esquecimento é o que a gente até chama, que os psicólogos chamam, né, de sombra, para que a gente possa ter um equilíbrio para trabalhar todas essas coisas. Mas vamos lá. Aí vem o nascer de novo, né? Que novamente a gente fala da reencarnação. Nascer de novo é o mito da morte e o renascimento, individuação cíclica, pequenas reencarnações na mesma vida, aprendizado com a experiência, prática, rito pessoal de recomeço, cartinha de perdão, descarte simbólico, oração de propósito. Então, assim, as várias vidas da gente ajudam a gente justamente a perceber quantas várias áreas a gente tem que trabalhar na nossa existência e como a gente precisa conviver com pessoas, às vezes, que a gente teve problemas no passado, e como a gente precisa trabalhar internamente essas relações e como a gente consegue, dentro dessas várias existências de uma mesma vida, aprendendo e evoluindo. Aqui na imagem a gente vê até uma borboleta mostrando esse símbolo, dando esse símbolo de evolução, de transmutação, de mudança que vai acontecendo, de transformando, né, a metamorfose, né, da larva em borboleta, e isso aí é o que se dá no nosso amadurecimento espiritual ao longo das encarnações. É aqui um ciclo, né? Não está muito na ordem não, porque às vezes a IA faz essas bobagens de não está seguindo a ordem sequencial aqui das crianças, da criança crescendo e tudo, mas tudo bem. Dá para entender aí que está se querendo mostrar o caminho evolutivo a partir das várias vidas.
Bom, em outra passagem que é das bem-aventuranças, que na verdade é uma verdadeira lição psicológica, né? As bem-aventuranças no Sermão da Montanha, a gente encontra ali um tratado psicológico muito grande. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem alguns capítulos que desenvolvem detalhadamente essas bem-aventuranças. Então, a primeira delas é bem-aventurados os aflitos, dor como catalisador da sombra, ou catalisadora, na verdade, né? Em outro, né? Opus alquímico, a prática, grupo de acolhimento, prece dirigida, mais serviço ao próximo para ressignificar a dor. O que é esse significado de bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados? Será que é importante, então, a pessoa sofrer para poder ficar feliz depois? Na verdade, é interessante entender que o motivo do bem-aventurados os aflitos, que muitos às vezes pensam que é porque a pessoa vai ter um polo oposto logo depois, ela está aflita e depois vem a bem-aventurança, após a tempestade vem a bonança, aquela velha história que a gente sabe, mas não é esse contraste que é a mensagem principal dessa bem-aventurança, de bem-aventurados os aflitos. O significado que está na essência disso aí é o entendimento de que quando a gente está com débito com alguma pessoa, a gente está aflito. E essa aflição ajuda a gente, né? Esse débito pode ser de culpa ou de vingança. Quando a gente passa a trabalhar isso, integralizar isso, processar toda aquela alquimia de transformação, de trabalhar queimar esse karma, vamos dizer assim, numa linguagem bem espírita e mais assim direta, a gente realmente vai conseguir depois o consolo, né, espiritual, de entendimento que a gente se livrou daquele peso que está nas costas. Então, isso é o sentido real de bem-aventurados os aflitos, é saber que sempre vai ter na lei divina um caminho para a gente superar determinadas aflições. E a gente até encontra no budismo, né, a afirmação, um termo chamado dukkha, que é na língua Pali. No hinduísmo a gente tem a língua sânscrita e no budismo a língua oficial é o Pali. E essa palavra dukkha, que poderia ser traduzido como sofrimento, no inglês suffering, seria a ideia de que a gente precisa passar pelo sofrimento, né? As 4 nobres verdades, né? Precisaríamos passar pelo sofrimento para evoluir, mas o que dukkha quer dizer é mais do que o sofrimento, é a superação, a libertação, né? A compreensão maior, né? Para que a gente possa saber que aquele sofrimento só existe porque a gente não está plenamente consciente de nosso eu verdadeiro, do que a gente precisa fazer, da nossa transcendência. E saber isso é o que essa mensagem está querendo dar para a gente. Então, por isso que a prática é buscar uma prece dirigida de serviço ao próximo para ressignificar a dor, mostrando que aquela dor pode ser uma coisa relacionada de outra encarnação com outra pessoa e que ela pode ser sanada e deve ser sanada no momento em que a gente superar aquela situação. Não é a gente simplesmente deixar de lado a culpa e a coisa resolver completamente porque a pessoa ainda sofreu, né, de certa maneira. Então, de alguma maneira você resgata. E isso é um mecanismo que na psicologia junguiana é muito forte também, chamada a compensação. Aquele processo de compensação. É algo mais ou menos que se assemelharia numa linguagem do ser humano, na lei humana, de quando a pessoa deve algo a alguém, ela precisa pagar. E pagar pode ser de diversas formas. Às vezes, quando a outra pessoa a quem a gente deve realmente ainda está num estágio próximo ao nosso, o pagamento é meio olho por olho, dente por dente. É muito parecido com o olho por olho, dente por dente, apesar de a gente saber que o olho por olho, dente por dente não é a melhor forma para quem recebe o mal, para quem está, digamos assim, quem foi a vítima em outras encarnações, certo? Mas tudo isso são caminhos que a gente vai aprendendo no processo evolutivo, no nosso crescimento. Bom, depois nós temos aqui o Cristo Consolador. O Cristo Consolador é uma imagem arquetípica do curador interno, né? Então, a prática de visualização guiada do Cristo interior, mais passe, água fluidificada para regular afetos. Isso aí é uma mensagem importantíssima da gente entender que ter em mente a mensagem do Cristo é saber como a gente pode superar tudo isso. É o caminho que ajuda a gente a sair desses problemas todos. Pessoas que estão em depressão, pessoas que estão tristes, aflitos, que é para isso que Jesus trabalhou em vida quando estava aqui na Terra, no processo todo, no período dele da vida pública. Ele dizia que ele estava sempre com os doentes e os aflitos, e nós somos doentes e aflitos, precisando de um Cristo que hoje é o Rei Solar, é aquele que cuida de toda a Terra, né, trabalhando na evolução de todos nós, e a gente orar por ele e sempre pedir ajuda nesses momentos é o que vai fazer a gente crescer, e é um processo terapêutico enorme a gente lembrar do Cristo toda vez que a gente tiver alguma aflição, através de oração. A gente vai ver que o último ponto da nossa fala são as orações espíritas.
Bom, aí a gente tem os pobres de espírito, que muita gente entende de maneira equivocada, pensando que pobre de espírito é uma coisa ruim, e até usa isso como xingamento, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo nos explica, achei muito legal essa ilustração da máscara aqui, né? Pingando aqui o sofrimento e a pessoa aqui humildemente recebendo os frutos dessa máscara que ela cria com a humanidade. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Buscar a humildade como antídoto para o ego inflado que muitas pessoas têm, é se colocar na pessoa humilde, né? Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Aquela frase bem importante do Evangelho. Então, trabalhar isso dentro de si ajuda muito nesse crescimento espiritual, porque a gente vai até ter uma certa capacidade de baixar a cabeça em determinados momentos que não deve revidar, e dar outra face, ou até ter um inimigo como ajudante no seu processo. A gente vai ver aqui que num dos capítulos é amar o vosso inimigo, e aí nesse momento precisa da humildade, e não é à toa que os capítulos são didaticamente construídos para que a gente perceba esse caminhar evolutivo, né? Como prática, a gente tem exercícios de humildade silenciosa, serviço anônimo, revisão de persona, essas coisas todas. Perceber como que as pessoas estão lhe vendo, você perguntar para as pessoas como elas veem você, de certa forma, se tem alguma coisa que pode estar parecendo mais exaltada do que é, e às vezes até é, e você não está percebendo porque é inconsciente. Então tudo isso precisa ser trabalhado. Depois nós temos a ideia dos puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração. Purificação de intenções, alinhamento, eros, logos, que é exatamente a emoção e o pensamento. Trabalhar isso, essa polaridade existente dentro de nós, de equilibrar isso. Esses dois ensinamentos Jung trouxe do Livro Vermelho, quando ele fez, através de imaginação ativa, que é sonhar acordado, que é uma das coisas que eu acho que vale a pena usar como terapêutica também dentro da psicologia, você se imaginar em determinadas situações para já experimentar aquilo anteriormente e colocar até certas coisas que inconscientemente vão aparecer na sua mente como se você estivesse sonhando, e aquilo ali mostrar para vocês algum rumo, algum caminho que você precisa seguir, e muitas vezes aparecendo personagens que são até maus, como madraças malvadas dos contos de fadas, como as figuras dos vilões nas histórias em quadrinhos, coisas desse tipo, que mostram pra gente o que precisa ser trabalhado exatamente, e às vezes esses contos que a gente deixa brotar na nossa imaginação nos revelam isso. E Jung, quando trabalhou no Livro Vermelho, ele fez o confronto dele no inconsciente, ele fez um diálogo inusitado que nunca poderia acontecer entre Elias e Salomé. Salomé, aquela bailarina que pediu a cabeça de João Batista, e Elias, aquele profeta que voou no carro de fogo. Então ele juntou essas duas pessoas, e essas duas pessoas deram origem, na sua teoria de psicologia toda, à função pensamento e à função sentimento. Que ele dizia que são duas funções que não podem ser trabalhadas em conjunto, porque quando você é muito sentimento, você não consegue ser muito pensamento. Quando você é muito pensamento, não consegue ser tanto sentimento. Não é que ela desapareça, mas ela diminui em grau, diminui em porcentagem, né? É um exemplo bem prático que a gente pode dar assim. Quando a pessoa está apaixonada, ela é mais sentimento do que pensamento, e às vezes não percebe quando uma pessoa não é uma boa pedida de relacionamento, né? Às vezes as pessoas que estão em volta percebem que aquela pessoa não é uma pessoa muito boa para ela conviver num relacionamento, mas ela apaixonada não percebe. Então é o sentimento falando mais alto e deixando a pessoa... o amor é cego, né? Aquela velha história. Deixando a pessoa cega em relação às coisas que acontecem, né? A mesma coisa ao outro lado, quando um cientista, por exemplo, geralmente os cientistas são tão frios em termos de sentimentos de relacionamento que não conseguem ter um afeto tão profundo com as pessoas, porque eles são muito pensamento, muito cientistas, etc. Então, equilibrar esses dois, buscar esse tipo de equilíbrio, de buscar lá dentro de si o coração, o verdadeiro coração que está representado aqui nessa parte que integra os dois, né? Porque a verdadeira evolução não é ser mais sentimento do que pensamento, é ter as duas coisas. Lembra que no Espiritismo a gente tem a chamada fé raciocinada, né? A fé é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade, porque a gente precisa associar essa fé, essa fervorosidade à razão e o sentimento, e aí a gente consegue um resultado muito melhor na nossa busca espiritual, na nossa busca de terapia espiritual. Bom, aí nós temos a parte dos brandos e pacíficos. Os brandos e pacíficos trabalham com a agressividade reprimida, né? A sombra marciana sem atuar. Então, a prática é a técnica da pausa, respirar, orar, agir, reconciliação ativa em pequenos conflitos. Então, é buscar
se tranquilizar, é saber respirar de uma maneira mais tranquila em determinados momentos que está muito nervoso, fazendo com que aquela agressividade possa apaziguar. E não é fácil, isso é treino, toda vez que a gente tiver determinados momentos de ímpetos, a gente conseguir dar uma freadazinha devagar, e toda vez que a gente fizer isso, a gente vai conseguir exercer o controle sobre essas raivas, sobre essas impulsividades. Todo mundo tem, mesmo o mais evoluído tem, e a gente precisa aprender a controlar essas emoções e até ter gatilhos, elementos que ajudem a gente a fazer esse freio acontecer na hora que mais a gente precisa e na hora que a gente até parece não ter controle e não ter nem mecanismo nenhum para controlar. Criar esses mecanismos vai ser muito importante. É mais ou menos como um despertador que a gente coloca para acordar, porque a gente acha que não tem controle. Internamente, se uma pessoa tiver digamos assim, uma boa segurança de si mesmo, ela consegue até acordar. Quem que não já experimentou isso? De acordar no horário que você precisa, mesmo sem despertador. É o mecanismo interno que a gente cria e a gente pode se condicionar de alguma forma. É um condicionamento que pode, geralmente a gente considera condicionamento uma coisa ruim, mas fazer um condicionamento para ajudar a gente a evoluir em determinado momento é útil, ainda que a gente saiba que ele precisa ser dissipado quando a gente superar aquele estágio evolutivo. É como um andador. Eu costumo dar sempre um exemplo de coisas que a gente precisa superar. Um andador, uma criança que ela, a partir de um certo momento, quando ela começar a andar sozinha, não precisa mais do andador. Se ela ficar fixada, presa ao andador, ela vai ter uma regressão. Então é interessante entender esses caminhos, né? E aí a gente chega justamente na mensagem que talvez tenha sido a primeira que a gente pensou quando se fala na questão de evangelho e terapia psicológica, a trave e o argueiro. Misericordiosos, bem-aventurados misericordiosos, que é a bem-aventurança que tem isso. Projeção e perdão, tirar a trave, sombra, antes do argueiro, projeção no outro. Prática, roteiro de perdão, escrever, orar, agir, vigilância dos julgamentos automáticos. Essa questão de você ver o argueiro que tem na outra pessoa, ver a trave no olho da pessoa e não ver o argueiro que tem no seu, é a pessoa justamente tentar diminuir a sua culpa de ser alguém que tem determinado defeito, determinado transtorno, vendo no outro um transtorno ainda maior, quando às vezes ele nem existe, você está projetando na outra pessoa. Quando você vê em outras pessoas em quantidade menor aquilo que você tem em você, você aponta sempre e aponta sempre para que você não seja considerado único, para que você não esteja sozinho nisso. Isso é um mecanismo natural que a natureza da psique tem de compensação e que a gente precisa estar atento a isso. Observem muito as coisas que a gente critica nas outras pessoas e anotem isso. E vejam que isso, ao você anotar e enumerar, você vai ver que são coisas que você pode trabalhar em você, porque com certeza são coisas que você enxerga no outro, porque você vê em você também, e você não quer aceitar e acaba jogando na outra pessoa. Isso é muito comum nas discussões, né? Uma pessoa falar do outro alguma coisa e o outro que está ali tentando se defender, ele joga também para você. Por isso que aqui a gente botou nessa representação a pessoa que está apontando para o outro, tendo a trave maior, apesar de que na inteligência artificial eles não colocaram nem as bolinhas do pensamento direcionado na posição ideal. Eu acabei não corrigindo isso, mas deixa para lá. É porque eu sinto que a inteligência artificial ainda é meio onírica nessa coisa, precisa da gente, da inteligência natural para poder sempre estar completando, corrigindo, porque eles aprendem também, é o learning machine, né? A inteligência artificial aprende também. Um dia desse a gente ainda vai ter um evangelho só da inteligência artificial para saber que a inteligência artificial também precisa evoluir espiritualmente. Brincadeira, isso aí é ficção científica. Bom, amar o próximo. Amar o próximo como a si mesmo é o eixo do self, né? Amor que inclui o eu e o tu, o conjunction da alquimia, que é usado muito na psicologia junguiana, né? Como prática, caridade estruturada é uma ação fixa por semana, né? Mais autocuidado responsável. Na verdade, o amor é o maior mandamento, segundo a gente sabe, né? Então, é aquele que precisa ser trabalhado no ser, né? Aqui na imagem artificial que a gente pediu, eles colocaram um amor afetivo de duas pessoas. E eu aí disse que no nosso objetivo para esse tema não é esse o amor que talvez represente, não é nessa imagem que represente melhor, porque é um amor ainda mais elevado, por mais que a gente não considere que esse amor não seja elevado, esse é,
talvez um sentimento mais nobre que a gente possa ter por outra pessoa, se não houver interesse e se não houver outras tendências que estejam ligando essas duas pessoas, que não apenas o próprio amor, o afeto, etc. Aí eu acabei pedindo para a inteligência artificial gerar outra que correspondesse ao amor à humanidade, que é esse que vocês estão vendo aí. E o exercício do amor a dois, do amor de família, do amor de amizade entre pessoas, amigas e parentes, etc., é o exercício para esse amor à humanidade. Então, assim, o que é importante saber é que o amor por de duas pessoas, ou de um grupo de familiares, ou um grupo de amigos, é um exercício do amor à humanidade, mas o amor à humanidade não é uma somatória desses vários amores que a gente tem por pessoas próximas, porque é um amor que transcende a tudo isso, é um amor ainda superior. É incrível, porque o amor incondicional dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais, já é grandioso, mas o amor à humanidade que está sendo pregado, está sendo colocado como algo de máxima elevação, de sentimento, talvez o maior de todos, é esse tipo de amor à humanidade que eu estou falando. Bom, amar os inimigos. Veja que se já é difícil ter um amor transcendente como esse que eu falei nesse instante, imagine amar o inimigo que estaria englobando todas essas pessoas. Então, amai os vossos inimigos, sombra relacional, integrar o opositor interno. Prática, oração pelos adversários, carta não enviada, elaborando o que o outro espelha em mim. Então isso é um trabalho psicológico muito importante daquilo que a gente chama de inimigo, né? Porque o ideal é que a pessoa aos poucos desapareça com essa história de ter inimigos, ou como muita gente às vezes diz, não tenho inimigos. É muito comum a pessoa dizer isso, mas observe atentamente se a gente não tem aquela pessoa que a gente, quando vê passar, já desperta uma antipatia, ou pessoas que a gente já trata de uma maneira diferente por não ser aquela pessoa que ela gosta mais, que a pessoa gosta mais. Em determinados momentos, quando precisa se reunir com alguém ou formar um grupo, alguma coisa, se junta mais a umas do que as outras. As chamadas panelinhas já mostram a gente, né? Existem sim as preferências, existem as pessoas que podem não ser chamadas de inimigo, mas são pessoas que não têm uma afetividade tão grande, que a gente não tem muitas vezes uma afetividade muito grande. E aí, da mesma forma que com o amor, né, dos amigos, das paixões, dos afetos, eu achei por bem ter uma outra imagem, porque essa aí está mostrando só ódio entre os inimigos, não o amor entre os inimigos. Aí eu acabei pedindo outra, fazendo um prompt novo, e aí ela mostrou até uma pessoa amando a si mesma, como se fosse um espelho. Eu deixei, de certa forma, para representar, olhar a outra pessoa como se fosse ela mesma. Isso é interessante. Amar ao outro como se fosse a si mesmo. Isso é uma frase que a gente sempre ouve, né? Então, no Evangelho, inclusive. Então, eu achei que era válido. Inclusive, achei bonito, porque tem aqui uma flor, uma coisa que conecta com uma estrela aqui no alto, etc. E essa outra passagem da doação anônima, que é interessante também. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita quando você dá uma doação, quando você faz alguma coisa, né? Quando você doa. Então, desinflar a persona, boa, autenticidade, prática, atos de benevolência ocultos, mais inventário de motivação, glória versus amor. É interessante perceber que, às vezes, as pessoas, quando fazem o bem ou quando ajudam, fazem alguma atividade assistencial, elas querem que o nome apareça, querem que todo mundo veja que ela está fazendo um benefício aos outros. Isso aqui a gente precisa ter cuidado, se a gente está fazendo para que as pessoas vejam, ou se está... Claro que são estágios, né? Fazer o bem ao outro, querendo que os outros vejam, é um estágio. Depois, aos poucos, vendo que isso não é tão importante mais, o que importa é o gesto, o que importa é você fazer o que você acha que deve fazer, o benefício que você precisa dar para as pessoas. Então, é um processo importante de crescimento, você obscurecer esse ego de querer mostrar que você está fazendo, né? Por mais que às vezes a gente seja mobilizado, né, pelo reconhecimento. Até as tarefas, mesmo sem a gente se referir a casos de doações, mas toda vez que você faz alguma coisa bem feita e você quer reconhecimento, é um pouco isso também. Porque você fazer uma coisa bem feita porque você acha que precisa fazer bem feito para que atinja o objetivo é uma coisa. Você fazer bem feito para que todo mundo lhe elogie porque você fez bem feito é algo que já não é o ideal, sabe? Depois nós temos o honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, fazendo parte ainda dos ensinamentos do Sermão da Montanha, né? Complexo parental, curar lealdades invisíveis. Prática, bênção intergeracional, oração, gratidão, limites saudáveis, terapia de genograma. Se a gente for pensar na questão evolutiva, nós todos temos um pai e mãe a cada encarnação,
E aí poderíamos dizer assim, que pai e mãe é esse se a gente está tratando da alma? Se a gente está tratando da alma, a gente é encarnado, a gente tem uma representatividade psicológica do pai e da mãe, e essa representatividade psicológica tem um fundamento. A gente falou antes, lá em cima, lá num dos primeiros, né, o primeiro na verdade, né, slide, a primeira mensagem do Evangelho, que traz à tona aquela coisa dos princípios de limites, dos princípios do amor. Então, essas duas coisas presentes, a razão e a emoção presentes ali, é algo que a gente precisa valorizar. E honrar pai e mãe, no sentido psicológico, é isso. É honrar o pai e mãe que tem dentro da gente, na lembrança, na afetividade, no processo de entender aquilo que foi o aprendizado da gente no lidar com as pessoas, e depois isso interferir na nossa forma de se relacionar com os outros. Isso é honrar pai e mãe, isso é honrar aquele psicológico que foi construído dentro da gente a partir do lado mais racional, do lado mais espiritual, do lado mais de intelecto, do lado mais da alma. A salvação com a caridade. Então, fora da caridade não há salvação. Caritas como energia transformadora do egoísmo, narcisismo. Então, a prática voluntariado continuado como psicoterapia de campo. Então é importante a gente perceber como é importante ajudar, como é importante dividir o que a gente tem, como é importante ajudar dentro do que for possível. Né? Saber que o outro é parte de você, que está interligado. Olha só as linhas aqui ligando a gente às outras pessoas como se fosse um ser único aqui, né? Como se fosse uma simbiose aqui. A simbiose e o cooperativismo, a gente sabe nas análises ecológicas, são as que fazem com que sempre haja o ganho-ganho. Todos dois ganham, todo mundo ganha. Né? Então é importante esse cooperativismo acontecer para que a gente possa também crescer no estágio que vem logo depois, que não é o individual, mas o coletivo. Bom, o servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e a Mamon, dissolver possessividades, complexo de escassez. Na prática, orçamento compassivo, doação periódica como treino de desapego. Essa coisa de você estar sempre voltado em querer enriquecer. Sabe aquela passagem? É mais fácil um camelo entrar por dentro de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Então, assim, até tem gente que fala que quando eles falam de camelo, estão se referindo ao pelo de camelo que era usado para costurar, etc., dentro da agulha. Mas, mesmo assim, o camelo passar por um buraco da agulha é muito difícil, mas mesmo assim é mais fácil do que um rico entrar no reino dos céus. Mas, assim, o que está sendo dito aí é que, geralmente, a riqueza corrompe, né? As pessoas ficam pensando assim, eu posso fazer o que eu quiser, e aí não pensa muito nem ajudar, pensa mais em fazer tudo o que gostaria de fazer, aí entra os instintos, entra os prazeres, essa coisa toda. Então, é por isso que é difícil a pessoa conseguir, não é impossível, porque a gente conhece pessoas que conseguem crescer economicamente e ajudar muito as pessoas, ou a gente não encontra pessoas que usam todo o dinheiro para ajudar os outros, mas pessoas que ajudam muito a partir do que tem, mas não é muito fácil, não é uma coisa muito comum. Então trabalhar isso, exercitar isso é um trabalho evolutivo muito grande e psicológico também. O ser de perfeitos é ideal, né, do self, né, sem perfeccionismo neurótico, né, caminho gradual. Prática, metas de virtude mínima e constantes, mais avaliação semanal sem culpas. Então é importante que a gente saiba que a busca da gente é da perfeição, mesmo que a gente saiba que ainda é impossível ser perfeito na Terra, mas o caminhar sempre é nesse sentido. É um caminho que pode ser que não seja alcançado, mas os passos que a gente dá já vão ser muito maiores se a gente almejar a perfeição e não apenas algo que está abaixo disso. Poucos são os escolhidos. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Vocação e resistência do ego. Né? Procrastinação espiritual. Né? A prática, pacto de fidelidade a pequenos deveres, mais acompanhamento em grupo de estudos. Então entender que nós estamos sendo sempre chamados, mas nem sempre a gente consegue alcançar, porque a porta é estreita, está aqui até mostrando essa porta estreita. Então a gente precisa realmente se desvencilhar de uma série de coisas que nos atrapalham e com isso a gente conseguir ter a condição necessária para que a evolução possa acontecer da melhor forma possível. Então adquirir essa condição, ter a credencial que possa permitir a gente atravessar essa porta estreita é justamente passar por todos esses caminhos que a gente está falando aqui, capítulo por capítulo do Evangelho. Depois nós temos transportando montanhas. Né? A fé transporta montanhas.
Então isso tem a ver com o Imaginatio Vera da alquimia, né? Que é a fé como função transcendente que une opostos. Então é você fazer proezas incríveis quando você tem fé, quando você tem a motivação interna, quando você, espírito, atua aqui na alma encarnada, fazendo com que as coisas realmente se realizem com toda a força, né? Então a prática como prática a gente tem o diário de fé, sinais, gratidão, mais oração ativa, planejar e agir após orar. Então é saber fazer, saber realizar e saber meditar sobre os outros, fazendo o bem através da imaginação, né? Da capacidade de enviar energias para as outras pessoas, fazer realizar coisas, proezas na Terra que sejam benéficas para os outros, sem estar esperando algo em troca e sem esperar que as pessoas se valorizem ao extremo por causa disso. Né? A humildade, esse caminho evolutivo de conseguir realizar as coisas sem pensar no que vem em troca. Trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, inveja, meritocracia, relativizar comparações do ego. Então, assim, entender que as pessoas não... a gente não tem que fazer uma matemática do que a pessoa fez, do que a pessoa não fez, porque às vezes a pessoa que estava num mal, assim, muito ruim, então, numa situação muito negativa, ela consegue abruptamente evoluir. Às vezes esse mérito é muito maior de que a pessoa que saiu lá do fundo do poço, né, e conseguiu crescer, ainda que o estágio final dela não seja maior do que o dos que estão à frente dela na evolução. Isso é muito importante. Às vezes eu vejo que professores não percebem como, às vezes, o processo é mais importante do que o produto. Às vezes uma pessoa fez um produto muito melhor no final de um aprendizado, mas a outra cresceu muito diante do que ela estava antes, e isso não é premiado. Então, eu acho sempre importante, numa avaliação, você dar um peso para o produto e outro peso para o processo. E esse processo nada mais é do que justamente esse entendimento de como a pessoa conseguiu se superar diante de determinadas dificuldades e enfrentar coisas ainda mais difíceis, né? Porque nem todo mundo está no mesmo estágio, e aí a pessoa não estando no mesmo estágio, tanto na vida social na Terra, quanto na vida espiritual, na espiritualidade ou no mundo astral. Bom, depois temos aqui os falsos profetas. Falsos cristos e falsos profetas, discernir entre self e inflácio, obsessões, crítica à fascinação, aquelas pessoas que se dizem altamente evoluídas e que começam a montar religiões, criar religiões, ou dentro de uma mesma religião criar um grupo de pessoas que seguem ele como se fosse, ou ele ou ela, como se fosse um Deus. Isso é muito, tenham cuidado, que às vezes as pessoas estão ali trazendo outras mensagens que não a que seria a ideal. Então, os chamados falsos profetas. Como prática, a gente tem que ter uma triagem, o discernimento, de mensagens, a mediunidade com crivo ético e evangélico, aquele famoso crivo que o próprio evangelho fala, de que a gente tem que ter sobre as mensagens. No começo do evangelho já tem essa coisa do cuidado com as comunicações espíritas, e supervisão de grupo. Às vezes você não percebe, o outro percebe, então ter sempre essa análise do que está sendo falado por alguém, dito por alguém em determinadas mensagens. Mas isso também é importante para que a gente perceba como outras religiões trazem aprendizados incríveis também para a gente, e a gente não precisa se fechar considerando que só a nossa é verdadeira. Então existe esse outro lado também de entender o que pode ser aprendido também em outras filosofias, outras religiões. Então, na não separação, a gente tem: não separeis o que Deus juntou, que é o conjuntio, ou conjuntio, que é aquela coisa da união, a integração do masculino e feminino psíquicos. Como prática, a gente tem o diálogo conjugal compassivo, oração conjunta semanal. Então, esse entendimento de como as pessoas precisam conviver bem, não só os casais, mas também os amigos, os irmãos, os parentes, as pessoas, os inimigos, inclusive, E esse caminho que tem tanto externo quanto interno, é importantíssimo essa alquimia, O lado Marte e o lado Vênus aí, se a gente estiver falando da astrologia, mas isso pode ser entendido também como a ânima e o ânimos, que são os dois elementos presentes internamente do masculino e feminino, ou yin yang, se a gente quiser, o lado mais ativo, o lado mais passivo, para a gente não pensar que chamar o passivo de feminino, o negativo feminino, é algo machista. Mas é uma energia que está se falando aí nesse caso, que em alguns momentos se manifesta como masculino e feminino, e em outros momentos não, porque existem mulheres que são mais positivas, energia positiva de ativo, vamos dizer assim, e homens que são negativos no sentido de passivo, no sentido de ser menos ativo em determinadas coisas. Então, não é uma consideração nesses termos assim que taxa, que determina que
um gênero é de um jeito, o outro é de outro, não. É, na verdade, considerando que existem essas energias internas. Então, sabem aquela música de Pepeu Gomes? Todo homem feminino tem o seu lado, todo homem tem um lado feminino, né? Todo mundo tem o seu lado masculino e feminino, né? A ânima e o ânimos, dentro da filosofia, principalmente da psicologia arquetípica de Hillman, né? Que introduziu essa possibilidade, porque Jung dizia que o ânima está no homem e o ânimos na mulher, né? Que é o lado do oposto, porque a alma dele, a integração, o ego, etc., já tem todo o outro lado do próprio gênero, mas isso foi mostrado já em outras experiências que, na verdade, todos nós temos o ânimos e a ânima. Então, esse casamento alquímico interno, na verdade, é o casamento da razão e do sentimento, do intelecto e da emoção, da alma, etc. Então, a estranha moral vem nessa questão dos paradoxos que desinstalam a persona, né? Uma função transcendente em ação. Como prática, está sendo dito contemplar ditos difíceis e anotar inversões úteis no cotidiano. Então, muitas vezes tem certas morais que parecem não muito assim fáceis de entender, porque a gente não alcançou ela e é preciso entender melhor. E aí eu aconselho a leitura desse capítulo, que tem muitos exemplos que não daria tempo da gente mostrar aqui. Aí a gente vê até uma imagem assim bem surrealista aqui para mostrar isso, que a gente precisa crescer antes para poder entender nas entrelinhas o que está sendo passado naquela mensagem evangélica, naquela moral que parece estranha para a gente, né? Aquela coisa de abandonar pai e mãe, coisas desse tipo. Entender esse abandonar pai e mãe como ser uma pessoa autônoma, capaz de se libertar e tal, não no sentido literal, essa coisa toda. Então, enfim, essas coisas todas. Aí nós temos aqui a candeia debaixo do alqueire, né? Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, que é a vocação, o brilho legítimo, sem vaidade, né? Essa busca do self, né? Você mostrar o seu eu, mas sem aquela coisa de querer se expor e que todo mundo veja, que tenha reconhecimento e tal, mas é no sentido somente de mostrar que ela tem algo para fazer na Terra e descobrir esse objetivo, esse mito, que era como o Jung falava, né? Esse mito que a gente tem para realizar na Terra é de grande importância, é a nossa magna opus, como falavam os alquimistas. Então essa busca do que tem para realizar, a missão que a gente tem aqui na Terra, na encarnação nossa, né? Então, como prática, partilhar talentos em serviço comunitário, mais oração de humildade é o caminho sugerido. E aí essa foi a imagem que eu achei belíssima, que a gente conseguiu na inteligência artificial. E aqui uma ilustração da candeia, né? Que foi uma que eu usei em outros slides, quando eu falei sobre o Cristo Redentor, eu trouxe essa ilustração aqui, que já estava nesse conjunto de slides que eu adaptei. Bom, buscai e achareis, né? Buscai e achareis é a cooperação entre graça e esforço, conatos e providência, né? Então, como prática, método: orar, planejar, executar, avaliar nas metas de reforma íntima. Se a pessoa sabe que a oração tem efeito, funciona, né? Que a gente sabe que nós acreditamos nessa energia da oração, então temos que buscar, temos que pedir, temos que fazer com que a nosso caminhar, nosso realizar no mundo seja no sentido de encontrar o que a gente precisa evolutivamente falando, né? Porque logo depois nós temos também um capítulo que é de pedir e obtereis, que diz respeito à busca de tentar a ajuda espiritual para a tarefa que nós fazemos. Mas repare que primeiro vem o nosso trabalho. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Então, precisamos ter nossa trajetória, nosso caminho. Então, por isso que tem esse percurso aí, que primeiro a pessoa medita, né, o que ela quer fazer, o que ela precisa evolutivamente. Aí tem um farol que ilumina o caminho da gente, que ajuda a gente a não seguir caminhos errados que vão fazer a gente cair, porque nessa trajetória, literalmente, a pessoa cai se não seguir o rumo, né, mesmo. E a gente precisa trazer paralelos a isso na nossa vida e entender como isso funciona na nossa vida real. Aí tem o dai gratuitamente o que recebeste, né? Cura e mediunidade sem comércio, a ética do curador. Como prática, atendimento fraterno gratuito, estudo mediúnico com caridade, né? Então, dar de graça o que de graça receber é saber que nós temos dons que precisam ser partilhados, né? Há um momento de a gente fazer o nosso exercício profissional para a sobrevivência e há um momento de a gente entender que em certas horas a pessoa está precisando, você precisa também doar uma parcela sua de algo que possa ser feito em benefício para alguém, sem pedir nada em troca. Depois tem o pedir e obtereis, que eu falei nesse instante, né? Que é a prece como regulação afetiva e vínculo com o self.
transmissões do pensamento, essa coisa de você se conectar com o seu eu profundo. Olha que imagem linda essa, de você mostrar o seu eu verdadeiro lá nas nuvens, lá no nível evolutivo acima, e você conseguir essa conexão de saber, às vezes o pedir, obter, não é nem para um bem físico que precisa acontecer logo mais, mas às vezes até de um entendimento, e quando você pede em oração, você consegue o estado alterado de consciência necessário para poder encontrar essa resposta, e encontrando essa resposta, você consegue realizar o que você precisa. Então é uma terapia, é um processo terapêutico. Como prática está aqui dito, Evangelho no Lar, 15 a 20 minutos no mínimo, né? Mais lista de intercessões, lista de coisas que a gente precisa fazer na nossa vida para crescer, para evoluir. Aí chega o capítulo final do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é a coletânea de preces espíritas, né? Liturgia terapêutica cotidiana, higiene mental e espiritual, prática, rotina de orações, ao despertar, antes de dormir, nas aflições, mais passes quando indicado. Aí a gente tem aqui a ilustração mostrando como é importante a gente pedir ajuda espiritual, pedir ajuda, né? Às vezes até através de cirurgias espirituais que ajudam muito a gente a não ter um impacto tão grande no físico, mas também ajuda de oração cotidiana. Quantas pessoas esquecem de orar à noite? E o benefício é incrível, é impressionante, tanto de noite quando dorme, quanto de manhã quando acorda, pedindo pelo dia que está vindo, certo? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para trazer hoje para vocês. Eu trouxe aqui a bibliografia sugerida, né, que são livros muito importantes que vocês vão poder expandir esse conteúdo. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já falei. O livro Psicologia do Evangelho, de Adenauer Novaes, que traz muito essa questão do psicológico no Evangelho, né, e bem na psicologia junguiana mesmo. O livro O Redentor, de Edgar Mondo, que eu gosto muito, que mostra passagens da vida de Jesus com análises esotéricas e espirituais profundas, que ajudam a gente a compreender a psicoterapia espiritual presente na mensagem de cada passagem do Cristo. Esses dois livros aqui que são mais técnicos da parte da psicologia, que é o Cristianismo em Carl Gustav Jung, que ele separa passagens importantes, né? O Henrik Manson, ele separa em passagens importantes da vida de Jesus que são utilizadas por Jung, né, na sua psicologia, são trabalhadas por Jung na sua psicologia, principalmente as do livro Resposta a Jó, que ele fala muito, faz uma crítica ao cristianismo, mas não o cristianismo com a mensagem do Cristo, mas como os cristãos respondem ao cristianismo, como eles interpretam o cristianismo, né, a mensagem do Cristo. E por último, esse livro aqui de Christopher Bryant, que é Jung e o Cristianismo, que também é mais fininho e ele tem a mesma função desse outro de cá, de ressaltar as partes do Evangelho que foram traduzidas de uma forma psicológica, interpretada psicologicamente por Jung, certo? Então, pessoal, é isso que eu queria trazer. Espero que vocês tenham gostado e que ajudem a vocês nesse aprendizado de vocês espiritual, envolvendo o Evangelho e a psicologia, o caminho de redenção da gente e o caminho de trabalho espiritual e psicológico que a gente possa fazer na nossa existência.